Olá, tudo bem? Estou de volta e hoje eu quero falar sobre relacionamento com os irmãos. Como você se coloca perante os seus irmãos? Você respeita a ordem de chegada? Se você é o primogênito, você se comporta como primogênito? Ou se você é o caçula, você se comporta como caçula? E se você é filho único, como é ser filho único? Então esse vídeo é para falar um pouco desse relacionamento que a gente tem com essas pessoas ou com essa pessoa que é tão importante na nossa vida e que nos acompanha muitas das vezes durante o período que também é igualmente importante, que é justamente a nossa infância. Mas muitas pessoas não sabem que existe uma ordem, que é preciso respeitar essa ordem. Uma das leis de Bert Hellinger, criador das constelações familiares, é a lei da hierarquia, que diz que num sistema, num grupo, quem chega primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Então os irmãos mais velhos, vamos supor 4 irmãos, o mais velho e primogênito, ele precisa ser olhado pelos demais irmãos com respeito. Se isso não acontece, aqueles irmãos que vêm depois, ou um dos irmãos que vem depois, vai ter dificuldades também na vida. Não é com a mesma força e intensidade que os pais, por exemplo, que também vieram antes. Mas os pais, além de virem antes, eles nos dão a vida. Então, além do respeito, existe a gratidão. No caso dos irmãos mais velhos, é basicamente o respeito. E também gratidão, né? Porque às vezes os irmãos mais velhos, dependendo quando a família é muito numerosa, às vezes tem irmãos mais velhos que acabam ocupando o lugar ou fazendo o lugar de pai e mãe. Não que isso seja muito saudável, às vezes acaba se tornando prejudicial, porque aquele irmão mais velho ele acaba ocupando e tendo uma posição que não é dele. Isso tira muita força e às vezes para ele se causa problemas. Mas enfim, aquele irmão mais velho precisa ser visto e reconhecido e respeitado. Uma outra coisa que eu vejo muito também em relação aos irmãos, nos meus atendimentos, é a questão de saber o lugar certo perante os irmãos. E aí também envolve uma questão de incluir aqueles irmãos que não ficaram, como por exemplo, filhos abortados. Então, quando eu sei o meu lugar certo perante a ordem dos irmãos, então, por exemplo, se eu acho que eu sou o terceiro de 3, mas depois eu descubro, ou a minha mamãe ou meu papai me contam que na verdade houve uma primeira criança antes do segundo filho, né? Que na verdade não é o primeiro, é o segundo. Então, quando eu descubro isso, quando eu volto para o meu lugar, que no caso não seria mais de terceiro, mas sim de quarto, a vida também me oferece mais recursos. Aliás, eu fico mais disponível para a vida porque eu tenho mais força. Então, é importante eu saber qual é a minha ordem certa. Então, se a mamãe teve 1, 2, 3 abortos antes de mim, e depois veio eu, então eu não sou nem o primeiro, eu sou o segundo, ou terceiro, ou quarto. Ou se a mamãe teve eu e mais 2 irmãos e depois teve mais um aborto, então eu não sou o primeiro de 3, eu sou o primeiro de 4. Enfim, o meu lugar certo é o melhor lugar perante não só os meus irmãos, mas perante a vida. Tá? Eu ganho muita força com isso e eu digo isso por experiência própria, porque quando eu descobri qual era o meu lugar certo, qual é o meu lugar certo perante os meus irmãos, a minha vida, digamos assim, eu ganhei mais força, mais gás para lidar com as dificuldades da vida. E isso é muito real, eu volto a dizer. Então, essa é o meu vídeo de hoje, é uma percepção bem breve, mas com muita importância, porque eu volto a dizer, saber o nosso lugar certo e respeitar o nosso lugar como irmão nos dá muita força, nos dá muita vitalidade e nos faz muito bem, torna a vida mais leve também. Ok? Bom, eu estou disponível para fazer workshops na sua cidade. Se você tiver interesse de me levar, entre em contato comigo, tá? Vai ser um prazer ir para aí te ajudar a olhar para as suas dificuldades, assim como também estou disponível para os atendimentos à distância, online, e também para os atendimentos presenciais aqui em São Luís. Gratidão pela presença de vocês, até breve, tudo de bom. Um abraço, tchau, tchau.